Este é o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV. Hoje falamos sobre a doença de Alzheimer e, conforme prometido, neste bloco nós vamos destacar alguns impactos social e familiar na vida de quem recebe esse diagnóstico. Receber o diagnóstico de demência causa intenso impacto na vida dos pacientes e familiares. Comportamento não que ele gostaria de ter, mas que ele tem por causa da própria doença. Né? Isso realmente acontece nas fases mais avançadas, de não reconhecer os familiares, pode não reconhecer mais ninguém no final. E nem reconhecer, inclusive, quem ele é. Sim. Né? Ele não sabe mais qual que é a data de nascimento dele, ele não sabe qual que é o nome dele completo, né? Ele acaba perdendo, inclusive, essas referências que são referências antigas. Né? A gente falou que tem essa perda de memória recente. Mas geralmente é a perda mais inicial. Na perda final, ele não consegue nem reconhecer essas coisas básicas. E tem alguma outra consideração que a senhora queira ainda deixar quando a gente fala aí sobre esse trabalho, né, e essa questão que está relacionada à família e ao paciente com Alzheimer? É importante que a família esteja consciente da doença, né, que ela procure realmente um auxílio médico, né, para entender o que está acontecendo com o paciente e o que ela pode fazer para melhorar, inclusive, a dinâmica familiar. Nós temos auxílio de outros profissionais, como assistente social, outras pessoas que podem ajudá-lo no convívio com esse paciente. Então, para tornar isso um pouco mais fácil, porque é uma situação muito difícil, é muito pesado, né, tanto para o paciente quanto para aqueles que estão ao redor dele. Então, é muito importante que eles estejam amparados. Sim. E que eles saibam que eles não estão sozinhos. Nós, profissionais, hoje já temos conhecimentos para poder ajudá-los e para poder melhorar essa dinâmica, mesmo que esteja numa fase mais avançada. E às vezes está com distúrbio de comportamento, está com dificuldades, nós temos tratamento para isso. Então, procure ajuda realmente, porque vocês não estão sozinhos. Isso cada vez mais vai acontecer e que a gente consiga aceitar melhor essa situação e conviver melhor com ela. Com toda certeza. Bom, aqui no programa Viver é Melhor a gente sempre comenta, né? As suas perguntas são respondidas, as suas dúvidas são sanadas, porque nós fazemos o programa em conjunto. Então você ligou 0310 07 940 ou nos mandou um e-mail através do site www.boavontade.com/tv. E agora nós vamos responder, então, todas essas questões. Nós vamos começar com uma dúvida que veio por e-mail da Juliana Dias, ela é de Curitiba, no Paraná. Ela diz que o pai dela tem Alzheimer e às vezes fala que preferia morrer. Então a preocupação dela é se o risco de suicídio em pessoas com Alzheimer aumenta. Então é importante verificar se junto com a doença de Alzheimer ele também não tem um componente de depressão. Porque muitas vezes existe uma relação aí entre a doença de Alzheimer e o quadro de depressão. E realmente aqueles pacientes em depressão podem ter um risco maior de suicídio. Então é importante sempre o acompanhamento e estar sempre juntos, e verificar qual é o grau, o nível da doença, porque é importante a gente conseguir fazer o bom diagnóstico para ter um bom tratamento. É verdade, doutor. E mais uma vez aqui nós destacamos este pensamento do saudoso irmão Alziro Zaror. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Nós temos aqui agora a pergunta da Suzana Gomes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela quer saber, doutora Adriana, se os medicamentos no tratamento da doença têm efeitos colaterais e se pode acontecer da pessoa... Para ver se precisar, existe algum outro remédio que eu posso dar, se acontecer algum distúrbio de comportamento, se houver piora da agitação, porque quando a gente muda eles de ambiente, quando a gente faz alguma alteração na atividade de vida diária dele, ele acaba tendo, às vezes, uma dificuldade, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de lidar com o paciente, tá? Então é importante conversar com o seu médico para ver que medidas e quais são os recursos que vocês podem ter.
Bom, e nós temos também aqui a dúvida do Fernando Rodrigues, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ligou 0300 10 07 940. Ele conta que tem um familiar com Alzheimer, doutora, então pergunta, será preciso fazer tudo por ele a partir de agora? É importante a gente avaliar em que estágio da doença nós estamos, né? Eu digo assim, que com o paciente com Alzheimer, a gente não precisa, vamos supor, ele é um paciente hipertenso, diabético, tem colesterol alto, e às vezes o paciente com Alzheimer, ele não consegue fazer aquela dieta que a gente gostaria, né? E aí ele acaba comendo várias vezes, e acaba comendo alimentos que ele não poderia, né? E muitas vezes a gente acaba não sendo tão rígido, né? Porque a gente muitas vezes não consegue ter essa rigidez no paciente que tem a doença, né? Então, o máximo que nós conseguirmos fazer para deixar a vida dele melhor, com qualidade de vida, sem muito estresse, né? Quanto mais nós estressamos esse paciente que tem Alzheimer, mais os sintomas ficam exacerbados, né? Então, nós precisamos deixar ele o mais confortável possível, adequar a rotina dele, fazer uma rotina para ele, né? Para que ele consiga conviver melhor. Certo. E essa é uma preocupação, inclusive, da nossa próxima telespectadora, porque a Marcela Faria, lá de Taguatinga, no Distrito Federal, tudo bem? Marcela, ela conta que a tia dela sofre de Alzheimer. Mas eu gostaria de aproveitar esse minuto final e deixar aí aberto também para as considerações da senhora a respeito desse tema. A doença de Alzheimer é uma doença extremamente prevalente, que vem acometendo aí uma grande parcela da população. E o que eu gostaria de dizer é que aqueles que têm Alzheimer, para não se desesperarem, para a família também não se desesperar, que hoje nós temos tratamento, hoje nós temos formas de contornar a doença, que vocês não estão sozinhos, a gente tem equipes multiprofissionais que cuidam desse tipo de doença. E que, quem sabe, aí, no futuro próximo, a gente tenha aí a cura da doença, aí algumas vacinas que possam surgir. Então, tenham esperança e tenham muita paciência, tá? Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez a presença da senhora aqui no programa Viver é Melhor. Obrigada. Nós conversamos hoje no programa Viver é Melhor com a doutora Adriana Irikawa, geriatra e acupunturista, hoje respondendo as nossas dúvidas acerca da doença de Alzheimer. Agradecemos muito a sua presença, a sua audiência aqui na Boa Vontade TV. Convidamos você a manter-se nesta sintonia de paz. Nós estamos chegando no final deste programa que também falou sobre a questão dos bons exemplos para a nossa vida. E é por isso que nós convidamos você a abrir o livro Reflexões da Alma. Eu tenho aqui em minhas mãos a versão pocket desta obra literária do escritor Paiva Neto.